A sede da André Capital era um lugar onde o tempo valia literalmente ouro e o dono, André, era conhecido como o Homem-Relógio. Ele não admitia um segundo de atraso e acreditava que a disciplina era o único caminho para o sucesso. Camila, sua secretária há 3 anos, sempre foi o pilar daquela empresa. Ela aguentava na grosseria do patrão em silêncio porque precisava manter o plano de saúde para o tratamento do pai. Mas nos últimos dias, o seu próprio corpo começou a cobrar o preço de um segredo que ela guardava às 7 chaves: uma gravidez inesperada. Numa manhã de tempestade em São Paulo, o trânsito parou e o ônibus em que Camila estava ficou preso num alagamento. Para piorar, o mal-estar matinal a atingiu com força, obrigando-a a descer no meio do caminho para respirar. Ela chegou ao escritório exatamente 5 minutos depois do horário, ensopada e pálida, rezando para que André estivesse mergulhado em alguma reunião. Mas o tubarão estava parado na porta da sala dela, com os braços cruzados e os olhos fixos no relógio de pulso que valia mais do que o carro dela. André não quis ouvir justificativas sobre o trânsito ou sobre a saúde dela. Ele explodiu na frente de todos os funcionários, chamando Camila de amadora e irresponsável. Se você não respeita o meu tempo, não merece o meu dinheiro. Pegue suas coisas e saia daqui agora. Você está demitida por justa causa por desídia, rugiu ele, cortando qualquer chance de defesa. Camila sentiu uma pontada forte no ventre, o estresse fazendo seu mundo girar. Mas a arrogância de André era cega. Ele não viu a mão dela protegendo a barriga. Ele só viu os 5 minutos que o seu ego não perdoava. É revoltante ver alguém ser tratado como um objeto descartável por causa de 5 minutos, não é? O André se acha o dono da verdade, mas ele não tem ideia do buraco que acabou de cavar para si mesmo. Se você também está com o sangue fervendo e quer ver esse chefe arrogante pagando caro por essa crueldade, deixa o seu like agora mesmo para a gente mostrar que caráter vale muito mais que pontualidade. Camila não implorou. Com a dignidade que restava, ela juntou suas canetas e um porta-retratos numa caixa de papelão e caminhou em direção à saída, sentindo que o seu sustento e o futuro do seu bebê acabavam de ser jogados no lixo. André, sentindo-se o dono da razão, voltou para sua sala para pegar a pasta de couro. Ele tinha uma reunião de milhões em poucos minutos, mas o destino já tinha reservado um encontro muito mais importante dentro de um cubículo de aço. Camila caminhava pelo corredor da empresa como se estivesse carregando o próprio funeral numa caixa de papelão. O peso dos seus pertences parecia o peso do mundo desabando sobre ela. Ela entrou no elevador social, querendo apenas desaparecer daquela torre de luxo e chegar em casa para chorar o medo de ficar desempregada e grávida. No último segundo, antes das portas se fecharem, uma mão firme impediu o movimento. André entrou, conferindo as horas no visor do celular, sem sequer olhar para o rosto pálido e inchado da mulher que ele acabara de descartar. O silêncio dentro daquele cubículo de aço era tão gelado quanto o coração do CEO. Para André, Camila já era uma página virada, um erro de pontualidade removido da engrenagem. Ele não imaginava que aquela peça trocada levava consigo a única coisa que o dinheiro dele nunca conseguiu produzir. De repente, o elevador deu um solavanco leve entre o 9º e o 8º andar. Para Camila, aquele pequeno balanço foi o golpe final. O estresse da humilhação, o estômago vazio por causa dos enjoos e a queda brusca de pressão fizeram sua vista escurecer completamente. A caixa de papelão escorregou de suas mãos, espalhando canetas e pastas pelo chão metálico. André se virou assustado e, num reflexo que ele nem sabia que tinha, segurou Camila antes que ela atingisse o piso. Camila! Camila, acorde! O que é isso agora? Uma encenação para eu desistir da demissão? Ele vociferou, mas o tom de raiva sumiu quando ele sentiu que o corpo dela estava frio e completamente inerte nos seus braços. No meio da confusão, a bolsa de Camila caiu aberta e um papel brilhante e térmico deslizou para fora, parando exatamente entre os pés de André. Ele, ainda sustentando o peso de Camila contra o peito, franziu a testa ao ver a imagem em preto e branco. Ele esticou a mão,
achando que era algum documento confidencial que ela estava levando embora. Mas quando seus olhos focaram na imagem granulada, o seu coração deu um soco nas costelas. Não era um relatório de lucros, era um exame de ultrassom. No topo do documento, o nome brilhava como uma sentença: Camila Ferreira, 12 semanas de gestação. Gente, o mundo não gira, ele capota de um jeito assustador. O André achou que estava apenas punindo uma secretária por 5 minutos de atraso e agora está segurando uma mulher desmaiada que esconde uma vida no ventre. É de perder o rumo, não é? Agora eu quero saber a opinião sincera de vocês. O que você faria se fosse o André nessa hora de pânico? Você chamaria a segurança e seguiria para sua reunião milionária, ou o seu instinto falaria mais alto e você ajudaria essa mãe? Comenta aí se você acha que o homem-relógio tem salvação ou se ele é um caso perdido. O elevador continuava descendo, mas para André, o tempo tinha parado de vez. Ele olhou para a imagem do bebê, depois para o rosto frágil de Camila, e uma conta matemática começou a ser feita na sua cabeça com uma rapidez cruel. 12 semanas. 3 meses atrás. A data batia exatamente com a noite da festa de aniversário da empresa, onde o álcool e a solidão do topo fizeram com que ele e Camila quebrassem a barreira profissional por algumas horas. O choque foi duplo e devastador. O homem que acabara de demitir a secretária, por um erro de minutos, agora percebia que estava segurando o seu próprio herdeiro nos braços e que Camila tinha preferido o silêncio do que ser chamada de oportunista. As portas do elevador se abriram no térreo, revelando o saguão luxuoso da empresa, onde os seguranças e a recepção esperavam ver o CEO impecável caminhando para mais uma vitória corporativa. Mas o que eles viram foi a imagem do pânico. André saiu do cubículo de metal, carregando Camila nos braços, ignorando a pasta de couro que ficou esquecida no chão do elevador. O ultrassom estava amassado em sua mão direita, queimando como uma brasa. Para garantir que Camila recebesse atendimento imediato, sem que ninguém fizesse perguntas maldosas, André gritou para que seu motorista trouxesse o carro blindado até a porta, cancelando com um olhar qualquer tentativa de conversa dos seus sócios, que já o aguardavam no hall. Dentro do carro, a caminho do pronto-socorro, André olhava para o papel térmico e para o rosto sereno de Camila, que ainda não tinha voltado a si. A matemática na cabeça dele era um martelo batendo em sua consciência. 12 semanas não era um número aleatório. 3 meses atrás, a empresa celebrou 10 anos de mercado com uma festa regada ao melhor champanhe e um clima de missão cumprida. Naquela noite, longe da tirania do relógio, André e Camila se viram como 2 seres humanos solitários no topo de um arranha-céu. O que deveria ter sido apenas uma recaída de uma noite, algo que ambos juraram esquecer para manter o profissionalismo, tinha deixado um rastro eterno. Ele percebeu que a pontualidade que ele tanto cobrava dela era uma piada de mau gosto perto do tempo que ela passou sofrendo em silêncio para não ser chamada de aproveitadora ou golpista. André sentiu uma náusea que nenhum dinheiro no banco poderia curar. Ele lembrou de cada grito que deu naquela manhã, de cada palavra de humilhação que cuspiu sobre a mulher que carregava a sua própria continuidade no ventre. Ele a demitiu por 5 minutos, mas o destino o estava condenando por uma vida inteira de cegueira. Dá para acreditar na ironia do destino, gente? O André passou a vida inteira medindo o valor das pessoas pelo relógio, e agora descobriu que a única coisa que realmente importava, ele tentou jogar na rua por puro egoísmo. Você acha que o André merece o perdão da Camila depois de ter sido tão cruel? Ou esse bebê é a chance que ele não merece para aprender a ser gente de verdade? Comenta aí o que você faria se descobrisse que o herdeiro do seu império estava prestes a ser despejado por sua causa. Ao chegarem no hospital, a equipe médica assumiu o comando. André ficou no corredor, olhando para as próprias mãos trêmulas, sentindo-se o homem mais pobre daquela cidade. Ele tinha os milhões, as ações e o poder, mas não tinha a coragem que Camila teve ao enfrentar a gestação sozinha para não ferir o orgulho dele. O silêncio do corredor do hospital era o mais pesado que ele já enfrentou.
A reunião milionária que ele tinha marcado agora não passava de poeira. A única negociação que importava para André agora era entre ele e a vida que batia fraco, mas com esperança, dentro da mulher que ele quase destruiu por causa de 5 minutos. O corredor do hospital particular exalava aquele cheiro de álcool e silêncio que faz qualquer um se sentir pequeno. André estava sentado num banco de metal, com a cabeça entre as mãos, quando o seu celular começou a vibrar loucamente. Eram os sócios da André Capital, desesperados porque o CEO não apareceu para a reunião que definiria o futuro da empresa. Para André, o brilho daquelas chamadas parecia uma zombaria. Ele percebeu que passou anos correndo atrás de segundos que não serviam para nada, agora que o tempo da vida real estava por um fio. Com um gesto brusco, ele desligou o aparelho e o jogou no fundo do bolso. O contrato de milhões podia esperar. O batimento cardíaco do seu filho, não. A porta da sala de observação se abriu e um médico com expressão cansada caminhou em direção a André. O coração do empresário disparou. "Como ela está? E o bebê?" perguntou André, levantando-se tão rápido que sentiu a cabeça tontear. O médico suspirou e olhou para o terno impecável de André com uma ponta de desaprovação. A doutora Camila teve uma crise hipertensiva aguda causada por um pico de estresse emocional extremo. O corpo dela entrou em colapso e o fluxo de oxigênio para o feto foi comprometido. Se o senhor tivesse demorado mais 10 minutos para trazê-la, ela teria sofrido um aborto espontâneo ali mesmo no chão. As palavras do médico foram como chicotadas na alma de André. O homem relógio sentiu o chão sumir. Ele não apenas a demitiu, ele quase matou o seu próprio herdeiro porque o seu ego não admitia 5 minutos de atraso. O médico continuou, explicando que Camila precisava de repouso absoluto e, acima de tudo, de paz, algo que o ambiente de trabalho tóxico de André nunca ofereceu. André olhou para o relógio de ouro em seu pulso, o objeto que ele usava para torturar os outros, e sentiu um nojo profundo de si mesmo. Ele percebeu que a sua arrogância era uma arma carregada que ele apontou para a única pessoa que ele deveria ter protegido. Gente, é de cair o queixo. O André quase causou uma tragédia por causa de uma bobagem. O médico foi curto e grosso. O estresse que ele causou quase tirou a vida do próprio filho. Agora eu quero saber de você. Você acha que um pedido de desculpas é suficiente para apagar um trauma desses? A Camila deve permitir que esse homem chegue perto dela e do bebê depois de quase ter matado os dois de desgosto? Se você está com o coração apertado por essa mãe e quer ver o André pagando por cada lágrima que ela derramou, deixa o seu comentário aqui embaixo agora mesmo. André pediu para ver Camila. O médico relutou, mas permitiu apenas 5 minutos. Ao entrar no quarto, o barulho rítmico dos aparelhos era a única música naquele ambiente. Camila estava pálida, com o braço ligado a um soro e os olhos fechados. Ela parecia tão frágil que André teve medo de respirar perto dela. Ele se aproximou da cama e viu a pequena curva na barriga dela sob o lençol branco. Naquele momento, a ficha caiu de vez. Ele não queria mais o título de CEO mais eficiente do ano. Ele só queria que aquela mulher abrisse os olhos e não o olhasse com o ódio que ele merecia. O tempo de André, o tirano, tinha acabado. O tempo do pai desesperado estava apenas começando. O sol da manhã começou a entrar pelas frestas da persiana do hospital, pintando listras de luz sobre o rosto de Camila. Quando ela finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que sentiu não foi a dor, mas o calor de uma mão firme segurando a sua. Ao lado da cama, André parecia outra pessoa. O terno impecável estava amassado, a gravata tinha sido jogada em algum canto e os olhos, que antes só brilhavam com o reflexo dos lucros, agora estavam vermelhos e marejados. Para garantir que Camila não se sentisse pressionada ou ameaçada, André afastou a cadeira e manteve uma distância respeitosa, esperando que ela se situasse antes de proferir a primeira palavra que mudaria a vida dos três para sempre. Camila tentou se levantar, o pânico da demissão voltando à memória como um relâmpago, mas André a impediu com um gesto suave. Não faça esforço, Camila.
O médico disse que o seu único trabalho agora é descansar e proteger esse pequeno herdeiro que você carrega. Ele sussurrou, e a voz dele, que sempre foi um trovão de ordens, agora era um sopro de arrependimento. Camila olhou para ele com desconfiança, a mágoa ainda latejando mais que a dor física. Por que você ainda está aqui, André? Você já me demitiu, já limpou a sua empresa da minha irresponsabilidade. Deixe-me ir embora com o que me resta de dignidade. André sentiu o peso de cada palavra dela como se fosse um veredito final. Ele se ajoelhou ao lado da cama, sem se importar com o orgulho ou com quem pudesse ver pela fresta da porta. Eu fui um monstro, Camila. Eu passei anos achando que o tempo era o meu dono, mas hoje eu percebi que perdi os minutos mais importantes da minha vida tentando cronometrar a vida dos outros. Eu não quero que você volte para aquela empresa como minha secretária. Eu quero que você nunca mais precise olhar para um relógio com medo. Ele revelou que já tinha ligado para o RH e cancelado a demissão, transformando-a numa licença remunerada vitalícia, mas que o plano dele era muito maior. Ele queria assumir a paternidade com honra e construir um lar onde o amor valesse mais que a produtividade. A história da Camila e do André é a prova de que a vida não gira, ela capota para nos ensinar o que é real. Quem diria que 5 minutos de atraso seriam o estopim para um homem de gelo descobrir que o seu maior tesouro estava prestes a ser jogado na rua? Você também acredita que as pessoas podem mudar de verdade quando descobrem o amor de um filho, ou o André só está agindo por culpa? Se você ficou com o coração quentinho com esse pedido de perdão e quer ver essa família unida e feliz, deixa o seu comentário final celebrando o milagre desse bebê. Camila olhou para o homem aos seus pés e viu que pela primeira vez não havia uma máscara de CEO. Havia apenas um homem assustado e arrependido. Ela levou a mão até a barriga, sentindo a paz que o ambiente agora emanava. Eu não aceito o emprego de volta, André, mas eu aceito o pai que você diz que quer ser. O Léo merece mais do que um relógio de ouro. Ele merece um exemplo, ela disse, com uma firmeza que o deixou sem fôlego. André se inclinou e, com uma reverência que selou o novo contrato de suas vidas, beijou a barriga de Camila. O tempo para os dois parou naquele segundo, mas dessa vez não foi por causa de um atraso, foi porque eles finalmente encontraram o ritmo certo do coração. A André Capital tinha um novo dono, e ele não entendia nada de ações, mas já comandava o destino de um homem que aprendeu, da forma mais dura, que a vida é o que acontece enquanto você está ocupado contando os minutos.